trazer o leite das crianças não é o que mais me interessa, né? Mas de colocar o uísque no copo é a gente ter esses tortos editoriais. Os nossos governos, na verdade, né, não têm esse trabalho, essa preocupação de exportação da cultura. Isso é muito triste demais. Olá, tudo bem? Meu nome é Rec Tavares, está no ar mais um Live com o Autor. É a nossa segunda temporada e o nosso quinto episódio dessa segunda temporada. E nessa segunda temporada, trago para conversar comigo o Miguel Sanches Neto. Ele é escritor e também reitor da Faculdade Estadual de Ponta Grossa. Vamos falar sobre o seu livro Um Amor Anarquista. Vamos conferir nesse episódio de hoje os vários detalhes que ele vai dar sobre essa história, que é um livro que eu li e recomendo muito, viu, para você, essa leitura de Um Amor Anarquista. E antes de mais nada, quero agradecer a você, ouvinte do Live com o Autor, que nos acompanhou aí durante todo esse ano de 2020, onde o projeto nasceu e aqui estamos com esse projeto. E não vamos parar, já estamos na segunda temporada. E nessa segunda temporada tem muita gente incrível que vai passar por aqui. E eu só preciso de uma coisa de você, que você compartilhe com todos os seus amigos, você que escuta aí no seu agregador de podcast, compartilha e me marca também nas redes sociais. Pode me marcar no Twitter, no LinkedIn, pode me marcar aí também no Instagram. Vou compartilhar com muito prazer. Diz aí o que você está achando dos episódios. E eu também quero agradecer muito os mais de 630 minutos de conversa que o Live com o Autor já teve até o momento. E só vai crescer cada vez mais. Obrigado, gratidão. E vamos para o episódio de hoje em 3, 2, 1 e... Eu vou falar, é claquete. Plagiando o escritor Eça de Queiroz, eu sempre me defino como um pobre homem de Piabiru. Piabiru é uma cidade no interior, no centro do Paraná, hoje tem 13 mil habitantes, onde eu passei a minha infância. E a minha literatura, ela é uma literatura vinculada de maneira visceral a essa cidade e a essa experiência nos anos 70 e nos anos 80. Eu nasci em 1965 e Piabiru é uma espécie de Macondo para mim, é um espaço real, mas é um espaço imaginário também. Foi uma das maiores cidades em extensão territorial do Paraná, hoje é uma cidade pequena. Muitos foram embora de Piabiru, eu fui um deles, mas através da literatura eu tento repovoar a cidade, fazendo com que as minhas histórias se passem lá, né? Que tenham uma presença dentro dessa cidade. E, de uma certa forma, eu vou ampliando as dimensões habitacionais de habitantes dentro dessa pequena cidade. Então, resumindo, sou um pobre homem de Piabiru. Quem nasceu primeiro, Miguel? O escritor ou o professor? O escritor. Eu fui morar num colégio agrícola, num colégio interno, em 1980. Eu tinha 14 anos e foi uma experiência muito traumática, porque você vai para uma vida coletiva nesse colégio agrícola, e eu não tinha vocação para agricultura, eu já tinha uma vocação para leitura, já tinha começado a ler na 7ª série do antigo ginásio, né, no 7º ano, que diz hoje, mas a minha família me colocou num colégio agrícola porque eu venho de uma família de agricultores. E no colégio agrícola, a necessidade de leitura que eu já tinha se transformou em necessidade de expressão, em necessidade de escrever. E nesse colégio agrícola, em que eu tinha que aprender disciplinas empolgantes, como a cultura do sorgo, como regular uma plantadeira, que tipo de adubo utilizar nas plantações, eu tive uma professora que me apresentou aos romances regionalistas da década de 30, e eu comecei então uma leitura mais sistemática da literatura brasileira e também um pouco de literatura internacional. E nesses 3 anos de colégio agrícola, então, nasceu o escritor, né? Que é também a época da crise da adolescência, das paixões que você não consegue externar de maneira presencial e que você acaba transformando isso em escrita. Quando eu termino o colégio agrícola, eu tinha uma ideia equivocada, eu li a biografia do Jorge Amado, tinha feito direito. Eu li a biografia
do Dalton Trevisan, tinha feito direito. Eu li a biografia da Lígia Fagundes Telles, tinha feito direito. Então eu tive a genial ideia de achar que para ser escritor eu tinha que cursar direito. Então saí para cursar direito. Acabei passando em segunda chamada na Universidade Estadual de Londrina, não cursei direito e depois fiz letras. Então o professor, na verdade, foi uma consequência da minha relação com a leitura e da minha relação com a escrita. Eu sou essencialmente um leitor e um escritor que dá aulas. Nesse momento sou um leitor e escritor que dá aulas e tem um cargo na minha universidade. Mas nasceu primeiro o leitor, como deve sempre ser, e depois o escritor. E na sequência, vindo de uma família de agricultores sem maiores posses e sem maiores escolaridades, eu acabei tendo que arrumar uma profissão para me sustentar. Eu me casei muito cedo, me casei com 21 anos, então era muito premente a necessidade de ter uma profissão para poder sustentar o escritor. E de tal forma que eu sou hoje, eu dou aula desde 1985, então eu sou desde 1985, né, eu tenho uma vida dupla, que é a vida de escritor e a vida de professor. Mas o escritor nasceu antes do professor. Isso não é nenhum demérito para o professor. Eu acho que é um caminho possível para escritores em países em que a literatura, como é o caso do Brasil, ela não tem um mercado que sustente, né, os seus produtores, os seus criadores, os seus escritores. Diferentemente de outras culturas, de outras sociedades, em que a literatura ela é uma fonte de renda estável para o escritor. São raros os escritores brasileiros que vivem de literatura. No meu caso, que tenho uma família e que, como eu disse, me casei muito cedo, eu sempre tive que ter eu nunca, desde 1985, eu nunca deixei de ter uma renda como professor ou em alguma outra atividade para poder sobreviver. Mas houve uma época na literatura brasileira, que essa época é final dos anos 90 e até 2009, 2008, 2010, em que havia um mercado sólido para a ficção nacional e que eu cheguei a cogitar a possibilidade de abandonar o magistério para me dedicar integralmente à literatura. Foi justamente quando saiu a primeira edição, em 2005, de Um Amor Anarquista. Eu ganhei alguns prêmios, havia uma certa regularidade em direitos autorais, e eu cheguei a cogitar essa possibilidade. Hoje vejo que foi uma decisão extremamente correta minha, de permanecer como professor, porque eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: onde há renda, não há venda. Ou seja, eu tendo uma renda para manter a minha condição de escritor, eu não preciso fazer uma literatura cujo objetivo seja um sucesso de livraria, um sucesso econômico. Isso dá uma liberdade de escrita muito grande, porque o princípio fundamental de qualquer artista é fazer aquilo que ele tem vontade de fazer, e não fazer aquilo que o mercado acha que ele tem que fazer. Então, eu sou muito grato à minha profissão de professor, sou muito grato às oportunidades que eu tive como professor. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado e sempre mantive essas atividades como professor, porque elas são atividades que me dão essa liberdade. Por outro lado, são atividades que consomem muito do meu tempo, né? E aí a dificuldade maior para um escritor que tem outras atividades, ele tem que ser muito organizado, Raí, que ele tem que ter uma agenda muito, muito rígida. Eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã, das 4 até 7, 7h30, 8 horas é o horário que eu dedico à literatura, e daí, depois do expediente, também é o horário que eu dedico à literatura, finais de semana, né? E com isso eu consegui fazer as duas carreiras em paralelo.
Você perguntava, o escritor brasileiro vive de direitos autorais? O João Antônio, um grande contista, nascido em São Paulo, na região metropolitana da cidade de São Paulo, mas identificado com o Rio de Janeiro, morou aqui no Paraná, em Londrina. João Antônio, já falecido, ele dizia que o autor brasileiro vive de direitos e tortos editoriais. Os tortos editoriais são as múltiplas coisas que você faz para poder, né, colocar o uísque no copo, né? Esse negócio de colocar o leite não é trazer o leite das crianças não é o que mais me interessa, né? Mas de colocar o uísque no copo é a gente ter esses tortos editoriais. Alguns desses escritores são tradutores, revisores, editores, dão oficinas, né? Então, assim, não sobrevive 100% dos direitos autorais. E também conta-se também muita tradução, né? A tradução pode ajudar para alguns escritores, né? Alguns escritores que conseguem sobreviver graças à tradução. E a nossa literatura, ela é muito pouco traduzida. Ela tem muito pouco investimento de tradução. Enquanto você vê outros países, né, exportando a sua cultura, porque quando você escreve um livro desse falando sobre uma colônia socialista, você está falando de um Brasil de um momento. Isso precisa ser exportado para fora. As outras culturas precisam conhecer essa cultura, precisam conhecer esse modo de pensar. E os nossos governos, na verdade, né, não têm esse trabalho, essa preocupação de exportação da cultura. Isso é muito triste, triste demais. Aí você tem um componente que literatura e poder são coisas em conflito. Por que literatura e poder são coisas em conflito? Literatura e arte. Porque um escritor ele está completamente dedicado a essa sua tarefa de compreender criticamente o mundo, né? E muitas vezes ele se torna incômodo para os que estão no poder em determinados momentos. A literatura que se quer vender do Brasil lá fora é uma literatura que os governos querem, não é essa literatura que incomoda, querem essa literatura um pouco com uma característica turística, né? E a literatura ela é, antes de tudo, contra essa visão de cartão postal do país, de cartão postal das cidades, né? Eu conto uma história que eu acho que representa muito bem esse poder que a literatura tem de fazer a crítica e, ao mesmo tempo, se tornar referência de um espaço. Quando estive em Portugal, morei em Portugal, eu fui visitar uma cidade em que se passa o romance O Crime do Padre Amaro. Chama-se Leiria. E é um romance destruidor. Ele destrói o clero, ele destrói a cidade, ele destrói o país. São dos primeiros romances do Essa, da primeira fase do Essa, que é extremamente virulenta. E quando você vai à Leiria, a cidade hoje faz a propaganda, né, daquele romance que destrói a cidade. Então, quando um gestor político ele compreende que mesmo fazendo a crítica negativa do país, da cidade, do estado, da sua região, o escritor ele é uma grande ferramenta de divulgação do país e dos espaços, você tem uma oportunidade de valorizar a grande literatura. Agora, quando o político de plantão ele entende que você não pode fazer crítica nenhuma, que a crítica ela é negativa e que destrói a imagem da cidade, aí realmente você vê que a literatura, que não há um interesse em se divulgar a literatura. E a grande literatura brasileira, a grande literatura mundial, ela é uma literatura crítica, ela é uma literatura, né? Inácio Loyola Brandão tem uma definição que eu gosto muito, que um dia ele estava passando na rua em São Paulo e um repórter o entrevistou de uma televisão, o entrevistou e perguntou qual a sua profissão. Não sabia que ele era Inácio de Loyola Brandão. Ele disse, a minha profissão é quebrar a cabeça das pessoas e colocar ideias na cabeça delas. Então, acho que esse trabalho de quebrar a cabeça das pessoas nem sempre é confortável para quem tem a cabeça quebrada, né? O que é o escritor para você, na sua visão? O escritor, ele é uma pessoa que não perdoa nada e ninguém ao seu redor. Tudo ele transforma em literatura. Todas as suas experiências, das boas às ruins,
todas as suas vivências acabam de forma direta, em alguns casos, de forma indireta em outros, entrando para esse universo da sua ficção. Então, ele é um ser que, ao mesmo tempo, ele eterniza essas experiências, mas ele também cria essa situação de confronto com as pessoas ao seu redor. Eu venho de uma formação literária durante a ditadura. Eu participei do movimento estudantil durante a ditadura. No final da ditadura, em que a nossa pauta era do movimento estudantil a anistia. Nós lutávamos pela anistia. Uma época mais branda da ditadura, mas ainda extremamente traumática, porque estavam fora do país as pessoas, grandes nomes, e a gente lutava por isso. E um dos livros que me marcou muito nesse período de formação foi As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Foi um livro deslumbrante e que formou muito a minha visão sobre exploração, sobre de que forma os países são destruídos pelos interesses econômicos, e ficou então essa marca de um olhar crítico que está no Um Amor Anarquista e que está também em outros livros meus. Mas então o escritor é esse ser que se apropria de maneira perversa, mas também amorosa, todas as experiências das pessoas com quem ele convive. E é um ser que tem, para usar uma expressão clássica da crítica, um excedente de linguagem, porque não basta você ter essas experiências, você tem que ter uma linguagem, um excedente, um excesso de linguagem para poder representar essas experiências. O livro ele foi lançado em 2005, né, primeiramente pela editora Record. A obra aí ela te rendeu prêmio, ela te levou ao estrelato, à crítica, e agora está chegando em 2021 com a nova edição. Como é que foi o convite, Miguel, para essa edição do livro? Então, esse livro foi um livro escrito então no começo da década de 2000, e um livro foi publicado então em 2005 e que teve bastante repercussão na crítica à época. Eu vinha de um romance chamado Chove Sobre Minha Infância, é um romance de autoficção, tinha ganhado um prêmio nacional com um livro de contos chamado Hóspede Secreto, e tinha publicado um livro de crônicas chamado Herdando uma Biblioteca, que agora foi reeditado pela Ateliê Editorial. E esse livro então foi o meu segundo romance. Quando um escritor lança o primeiro romance, ele pode ser ótimo, ele pode ser mediano, ou ele pode ser razoável, há uma grande expectativa com relação ao segundo romance dele, né? Se realmente ele tem linguagem, se ele tem experiência, se ele tem estrutura para poder testar um segundo romance. Então o romance veio com essa carga de ser o meu segundo romance, que é um desafio muito grande para um escritor. E, felizmente, teve uma grande repercussão. Na época, todos os jornais e revistas deram um grande destaque. Queria até fazer um parêntese, na época em que os grandes jornais e as grandes revistas davam ainda algum espaço para a literatura, hoje esse espaço é muito pequeno. Me lembro que saiu uma página inteira na Veja, e o Amor Anarquista esgotou em uma semana a primeira edição de 3.000 exemplares. Aí no mesmo ano saíram 2 outras edições, então ele teve 3 edições em 2005. A última edição levou anos para esgotar, né? Ela surgiu em 2005. Então surge agora essa edição aqui da Grua. A Grua tem uma coleção chamada Guarda. É uma coleção muito interessante, que ela só publica livros que tenham no mínimo 10 anos já de edição. Então, ela retoma livros que tiveram sucesso 10 anos, no mínimo 10 anos atrás, e traz para o público, com esse sentido da importância de se guardar aqueles livros emblemáticos de um período, de um gênero, né, da literatura brasileira. Só de literatura brasileira essa coleção. O que é também um outro mérito da editora Grua, porque se você olhar hoje, muitas editoras novas, grandes, boas editoras, elas focam só literatura internacional, só ficção internacional. Então a Grua tem essa coleção e o editor
que o Carlos Eduardo de Magalhães, que é também escritor, me convidou para publicar um livro nessa coleção, e nós fizemos uma conversa e definimos que seria Um Amor Anarquista. A coleção também tem uma característica: no final do livro, o autor publica um ensaio sobre como foi escrever o livro, o que significou esse livro. Então tem também um capítulo metalinguístico de reflexão, né, de autoteorização, porque o escritor daí vai teorizar por que ele escreveu esse livro e qual foi a importância desse livro para ele naquele momento. É uma coleção muito, muito importante, né, porque ela tem todo esse trabalho, então, né, de guardar a memória da literatura brasileira. Tem um amigo meu que diz o seguinte: você publicou a primeira edição do livro, você não é escritor ainda. Só quando sai a segunda edição que você é escritor. Quer dizer, porque publicar o primeiro livro é uma coisa que é difícil, né, mas é possível. Agora, que esse livro tenha público e que saia uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta edição, uma 20ª edição, é aí realmente que se dá a prova daquele texto literário. Nessa nova reedição, você visitou o texto, mudou alguma coisa, potencializou mais? Não, é um texto, eu tenho uma obsessão com pequenos ajustes, né? Então eu fiz pequenos ajustes de linguagem, mas a história em si eu não quis mudar. Eu acho que a história pertence àquele momento, o romance pertence àquele momento, pertence ao escritor que eu era naquele momento, e isso seria extremamente desonesto, né? O Miguel com 55 anos, voltar lá para o Miguel que tinha 38 anos, 37, 39 anos, quando escreveu esse livro, e tentar mostrar que o livro deixar para a posteridade um livro que é diferente daquele livro da primeira edição. Então os ajustes foram só de linguagem, não foram ajustes, não foi mudado o capítulo, não foi cortado partes, não foi alterado personagens, não foi corrigido eventuais problemas conceituais. Enfim, o livro pertence à época em que ele surgiu. E aí realmente está a graça dessa reedição, né? Que ela guarda o livro tal qual ele surgiu em 2005. No romance O Amor Anarquista, né, entre os capítulos tem cartas entre o Giovanni Rossi, né, que começa em 20 de abril de 1890, a partir dali, né, ele escrevendo para um dos seus colaboradores, né, que está incentivando a colônia Cecília, e eles criam um arco, né, os dois bem próximos, e vai gerando um certo suspense nos acontecimentos, nas narrativas. E eu queria saber se essas cartas, né, elas são na íntegra real ou você fez alteração nessas cartas? São ficcionais. Eu usei conceitos que estavam em algumas cartas do Rossi, usei trechos de alguns dos seus textos, mas as cartas eu adaptei de acordo, claro, seguindo todos os acontecimentos históricos, tentando seguir todos os acontecimentos históricos, mas eu tive que criar essas cartas, né, baseadas em outras cartas escritas pelo Rossi. O Rossi foi um grande missivista, ele escreveu bastante, até porque era através das cartas que ele fazia a divulgação da colônia. Só para o leitor entender, ele é um italiano, uma pessoa com uma formação anarquista, mas também com uma formação como agrônomo, uma formação na área da agricultura muito forte, e ele deixa a Itália para colocar em prática todas as ideias que ele tinha de uma vida anarquista, numa colônia socialista. E ele se destinava inicialmente para o Rio Grande do Sul, onde já havia uma colônia italiana consolidada. Mas um dos companheiros dele de viagem passa mal e ele acaba tendo que descer no porto de Paranaguá, aqui no Paraná, e descobre que existiam terras aqui agricultáveis, que o governo vendia a prazo essas terras, então se estabelece no Paraná, aqui no sul do Paraná, numa cidade chamada Palmeira. E no meio dessa colônia, no meio dessa região agrícola, perto de um grande rio, que é o Rio Iguaçu, ele implanta essa experiência e começa a escrever as cartas para os amigos, para os jornais,
para fazer a divulgação do seu experimento. Em alguns momentos, a colônia chegou a ter 250 moradores. Em outros momentos, ela tinha 20, 25, 30 moradores, porque não havia uma organização de fluxo da chegada desses italianos aqui ao Paraná. Então, as cartas elas servem como uma espécie de calendário para que o leitor acompanhe o transcurso, né, da história, né, em que fase da história da colônia, né, o romance se encontra. Então, ela funciona muito para localizar historicamente os capítulos que estão relacionados a elas. Esse processo também das cartas ajudou aí você na construção de outros personagens personagens históricos mesmo, né? Desse momento, né? Ajudou muito a compreender esses personagens que às vezes você não tinha nenhum dado sobre eles. Sim, sim. Veja, o escritor ele usa dois conceitos aí. Esses conceitos são do Walter Benjamin, no ensaio que o Walter Benjamin escreveu sobre o Goethe. Ele diz o seguinte, que maior do que a verdade, do que o teor factual de um livro, nós devemos procurar o teor de verdade de um livro. Então, quando você pega um personagem, ele tem uma trajetória que é factual. Você pode usar os fatos que ele, da vida dele, dos quais ele participou, mas mais importante do que os fatos, e você pode trair esses fatos, é você compreender a verdade, o teor de verdade que existia naqueles personagens. Então, o ficcionista, ele é, antes de tudo, uma pessoa preocupada com o teor de verdade, e não com o teor factual. Então, eu me valho desses materiais, mas eu não fico restrito a eles. Vou dar um exemplo que eu estou lendo agora, o novo romance do Vargas Llosa, Tempos Ásperos, e lá existe muito teor de verdade, né? Muito teor factual, muitos fatos, né? O que tira o caráter romanesco do próprio romance. O romance parece mais uma reportagem histórica. Em Um Amor Anarquista, eu queria que ele fosse lido como um romance e que a história fosse um pano de fundo, que a história fosse uma base sobre a qual a narrativa ficcional se estabelecesse. Então, esse cuidado para o escritor é importante na hora que ele escreve, principalmente romances históricos, é não deixar que a história, que os fatos históricos sejam maiores do que as narrativas, do que as possibilidades ficcionais. E o escritor ele está sempre inventando histórias, mesmo quando ele trata de episódios históricos. Então, as cartas são importantes, os fatos históricos são importantes, mas para que o livro funcione como romance, nós temos que ter, como escritores, a capacidade de construir estruturas narrativas que se sustentem a despeito da história. Ou seja, a pessoa não sabe nada dos fatos históricos e não está interessada nos fatos históricos, mas ela fica presa àquele enredo ficcional que foi criado. Recentemente você fez uma visita também no memorial, né, da colônia. Né? Você fez uma visita, você fez um filmezinho e nesse filme aparece a sua visita lá. E como é que foi visitar esse memorial? Então, a colônia Cecília fica hoje, são poucos resquícios dela. Ao final da colônia Cecília, em 1894, uma família ficou com a propriedade e pagou a propriedade e ficou com a propriedade. E hoje, essa família foi destruindo os marcos que existiam da colônia Cecília. Eu cheguei a ver um poço que tinha sido feito pelos anarquistas e os resquícios da cozinha coletiva. Mas hoje não. Eu entrei lá em 2002, 2003, quando eu estava pesquisando o romance. De lá para cá, eu vou com uma certa frequência a essa região para me reencontrar com o Miguel que escreveu o livro, muito mais do que para me reencontrar com os personagens do meu romance. E recentemente foi feito esse memorial. E eu tinha ido uma vez nesse memorial e ele estava com um tomado de mato. Um ano e pouco depois, quando eu voltei agora, depois que o livro saiu, ele continua tomado pelo mato. Né? Então é uma imagem extremamente triste, porque de uma certa forma a falência, o fim da colônia Cecília acaba sendo representado
pelo descaso, né, com esse memorial, que é uma área pública, que devia ser mantido como memória desses anarquistas que vieram para o Paraná. Os anarquistas tiveram um papel muito importante, porque eles chegaram num Paraná agrícola e muitos eles tinham formação na área de jornalismo, formação na área de agricultura, formação na área social. Então, eles foram componentes extremamente críticos, extremamente engajados nas grandes causas que fortaleceram a sociedade brasileira. O avô da Zélia Gattai, né, se não me falha a memória, o nome dele era Horácio Gattai, ele era da Colônia Cecília, ele vai para Curitiba, depois que acaba a Colônia Cecília, entra no movimento sindical e depois é um dos grandes nomes da greve em São Paulo, a primeira grande greve em São Paulo. Então, para você ver que a colônia acabou, mas esses integrantes da colônia, eles se espalharam pelo país, se tornando agentes civilizatórios, né? A Zélia Gattai escreveu sobre a vida desse avô de São Paulo para frente, né, no livro de memórias dela, Anarquistas, Graças a Deus. E o meu romance pega a experiência da Colônia Cecília propriamente. Uma outra perguntinha, Miguel. Você se considera um anarquista? Não, eu me considero um humanista que se preocupa com as relações humanas, com a melhoria das condições de vida, com o acesso à educação, o acesso à cultura, com a liberdade de expressão, com todas as liberdades, com uma sociedade plural, com uma sociedade inclusiva, e dentro desse bojo maior, o anarquismo faz parte dessa formação humanista. Mas eu não sou um militante do anarquismo, embora, como eu disse, esteja, digamos assim, relacionado diretamente a essas grandes causas, que é a distribuição de renda, que é a valorização da mulher, porque esse livro tem uma história, a Colônia Cecília, o meu romance, tem uma história também interessante, porque a crença do Giovanni Rossi é que a mulher tinha que ter mais de um parceiro, ela não precisava ter um parceiro apenas, isso era instituído na colônia, tivemos 2 casos assim, e que ela tinha liberdade de ter tantos parceiros quanto ela quisesse, e que isso seria um princípio de destruição do poder patriarcal, porque os filhos que nascessem na colônia não seriam filhos de um pai de A, de B ou de C, seriam filhos da colônia. Então tem um papel assim bastante inovador, né, para o final do século XIX, de valorização feminista, de valorização dos direitos da mulher. Tanto é que a Adele, que é uma dessas mulheres que fez um casamento que eles chamavam de poliândrico, ela é uma personagem extremamente interessante, né, porque ela teve filhos com 2 homens e depois com o Giovanni Rossi. Então ela teve filho com 3 homens dentro da Colônia Cecília. Isso tudo tratado de forma aberta, né, não eram casos de adultério, porque eram tratados de forma muito aberta. Então, o anarquismo na Colônia Cecília ele tem um papel humanizador muito importante que me fascina. Você acredita que uma sociedade pautada nos princípios coloniais socialistas da Colônia Cecília, né, seria possível nos moldes de hoje, nesse Brasil tão conservador, complicado que a gente está vivendo? Hoje, só o fato da gente falar sobre isso, a gente já sofre uma represália muito grande, né? Infelizmente, nós retrocedemos enquanto civilização, né? Nós retrocedemos como civilização. O mundo como um todo, o Brasil de maneira muito mais dramática, muito mais drástica, em que entram discussões que são realmente medievais, né? Não são nem do século XIX. A proposta do Giovanni Rossi causou bastante polêmica no Paraná do século XIX, né? Mas ele conseguiu levar adiante esse experimento. Em pequena escala, isso seria possível fazer hoje. Em grande escala, seria impossível fazer hoje por conta desse conservadorismo que a gente poderia chamar de obscurantista, né? Que
nós vivemos hoje, né? E não tem melhor sinal desse obscurantismo do que essa campanha contra a vacina que nós estamos vendo hoje no Brasil como um todo, e não só no Brasil, mas em vários outros lugares, né? Isso mostra como nós retrocedemos enquanto civilização. Eu sempre dei uma expressão: a pessoa, ela entra num avião, ela não sabe como um avião funciona, ela sai do Brasil e vai até os Estados Unidos, vai até a Europa com aquele avião, e ao entrar naquele avião e não saber como ele funciona e não ter medo, ela está acreditando na ciência. Mas quando o cientista fala que a vacina é fundamental para o combate à pandemia, esse mesmo cidadão não acredita na ciência. Então a gente vive uma sociedade extremamente hipócrita, porque acredita naquilo que lhe convém, né? Politicamente lhe convém. Né? Então acho que a experiência do Rossi hoje talvez causasse mais polêmica do que causou em 1890. Eu peço a indicação de um livro, de um filme, uma série que talvez você está vendo, música também, né? Eu não assisto séries, então eu tenho dificuldade para assistir séries. Até por conta da minha organização de agenda, de tempo, eu não sou um apreciador de séries. E os filmes de que gosto são os filmes mais do cinema europeu, né? Eu vou dizer o filme que mais me impactou nos últimos anos foi A Grande Beleza, um filme italiano que é uma retomada do La Dolce Vita do Fellini. Para mim, esse livro, A Grande Beleza, é um livro fundamental para que a gente possa entender o papel do escritor na sociedade contemporânea. Dos livros que eu estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? Mas assim, dos livros, eu vou recomendar um autor e não um livro dele, embora eu possa recomendar um livro dele, que é o Houellebecq. O Michel Houellebecq, o escritor francês hoje, para mim é o maior escritor vivo no planeta, porque ele é um escritor extremamente ácido e em confronto com tudo que existe em termos de crenças na nossa sociedade contemporânea. Um escritor que é fascinante, né? Submissão foi o livro dele mais conhecido, mas o livro que mais gosto dele é Plataforma. Acho que é um livro também fundamental para entender a contemporaneidade. É um escritor, para mim, assim, cheguei tarde a ele, mas quando cheguei, fiquei fascinado por esse escritor. Ele está dentro desse grupo de escritores incômodos.